Fala comigo, galera. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos hoje para mais um podcast, o episódio 10. 10. 10. Ó, já são 10, hein? Já é motivo de comemoração. E hoje, vamos apresentar primeiro um amigo, o irmão Mano Gaspar. Grande Tiagão. E hoje um convidado, ó, pela camisa deles, vão ver que o assunto é muito interessante, velho. A gente que não conhece, eu venho acompanhando há algum tempo, então eu falei, eu tenho que levar uma pessoa desse nível para conversar, que eu tenho certeza que vai esclarecer muita coisa que a gente não sabe. A gente só olha para cima e nem olha para cima hoje em dia, só olha para baixo no telefone, né? Ninguém olha mais para o céu. Então eu vou apresentar para vocês o Henrique, que é estudante de astronomia da nossa UFMG. Tudo bem, Henrique? Tudo bem. Henrique Monteiro. Isso, justamente. Estamos aí um pouco. Satisfação, obrigado por aceitar o convite. Hoje eu estou cheio de perguntas para ele, tudo relacionado ao espaço. Conhecendo aqui, fazendo novas amizades aqui. É muito bom estar aqui falando um pouco de astronomia para vocês, né? Eu faço parte do grupo de astronomia da UFMG e nós coordenamos também um observatório lá da Serra da Piedade, muito famoso, né? O Observatório Astronômico Frei Rosário. Então estamos um tempo fechado, mas ainda mais depois dessa pandemia ainda, né? Mas estamos com planos de voltar e tudo mais. Nós podemos falar mais sobre esse assunto no decorrer do podcast também. E nós somos um projeto de extensão ao Departamento de Física da UFMG. Na verdade, eu encontrei vocês, né, no Instagram, que é o Astronomia UFMG, né? É isso? Isso, Astronomia UFMG. Aí eu fui descobrir que é um grupo de estudantes que estudam astronomia. Isso. E criaram esse Instagram para divulgar o que eu já sigo eles e fico acompanhando lá as figuras, as imagens. Nós temos o Instagram, que é até novo, assim, nosso Instagram deve ter um pouco mais, no máximo 2 anos, e a gente como eu falei, um projeto de extensão oficial lá dentro da faculdade mesmo. Só tem que, quando vê essa era de modernização, né, de digitalização das coisas, a gente precisa do Instagram. Aí os meninos tiveram a ideia e criaram o Instagram também. Então eu já convido para seguir também, né? Eu já o Instagram. Ele Ele já segue, eu posso também já segue. Para quem estiver assistindo, seguir também o Instagram, que é Astronomia UFMG, não é isso? Astronomia UFMG. Negócio assim. Inclusive eu estava vendo agora, antes de começar a gravação, tá acontecendo um fenômeno aí no espaço, que tem um cometa chamado Leonard, que foi um cara aí, que não sei o que, Leonard, descobriu em 3 de janeiro desse ano. Então, nessas 8 horas da noite vai dar para assistir ele de alguns pontos aí com telescópio. Isso, parece que ele até me falou, eu não estava sabendo desse cometa, que é tanta coisa, é tanta notícia, é tanta informação que é difícil de acompanhar. Mas é um cometa descoberto recentemente mesmo, em janeiro, parece, né? Foi janeiro. E ele vai estar visível, né? Ou seja, vai dar para ver ele passando sobre o céu da cidade de Fortaleza, parece. Se eu não me engano, hoje é dia 16 e dia 17 também. Olho nu. Acho que é amanhã. Amanhã, então, dia 17, na cidade de Fortaleza. Eu não sei como é que vai estar pro resto do Brasil, mas fica aí já a dica. Eu não vi falando de cidade, não. Eu tava dentro, você me falou, deu uma lidinha rapidinho ali. Então parece que ele vai estar sendo visível amanhã em Fortaleza. O que é um cometa, né? Um cometa é um pedacinho de gelo, falando a grosso modo assim, uma rocha. Na verdade é um tipo de rocha, mas bem fria, que a gente podia dizer que é um gelo, mas não um gelo igual que a gente conhece. O pessoal nem gosta que fala que é pedra, né? De rocha. É um gelo, né? Não um gelo igual a gente conhece, que ele é feito de outros componentes químicos. E quando ele passa perto da órbita de uma estrela, por exemplo, o Sol, esse gelo ele começa a se aquecer. E então aquele gás que está dentro daquela rocha, daquele gelo ali, ele começa a sair. Então, por isso você vê aquela cauda dele, ou seja, ele está em órbita no universo, ele está viajando pelo universo. Quando ele chega perto de uma estrela que é um corpo mais quente, a gente pode falar mais de estrela depois, então aquele gás é expelido e você vê o rastro dele. Aí é aquela cauda brilhante. Aquela cauda brilhante. O cometa mais famoso que a gente conhece, assim, que é o nome que todo mundo conhece, é o cometa Halley, né? Que inclusive tem uma história bonita que o nosso professor, quando ele, nosso professor que agora está aposentado, o professor Renato Las Casas, Renato Las Casas, espero que você assista isso aí. Ele se interessou um tanto mais, ele já fazia curso na área, né? No caso, acho que ele estava no mestrado, ele se interessou mais por essa astronomia, por esse lado que a gente mexe mais com divulgação, com observação, quando a passagem do cometa Halley há uns anos atrás. Deixa eu lembrar o ano.
Ele, na verdade... Eu acho que foi 89. Eu acho que ele passa a cada 76 anos. É, por aí. Eu não lembro direitinho com pressão, mas é uma coisa de 70 anos. Então eu espero da próxima vez a gente possa ver. Você passou que ano foi? 89, se eu não me engano. 89. Eu tinha 6 anos. Eu tô falando 70 anos. 86, o último. Eu tinha 3 anos. O próximo previsto é 2061. Sei não, mas... 2061. Eu vou estar aqui. Não vai dar pra mim, não. Do jeito que as coisas estão andando aí, sei não. Eu vou estar aqui. Bem honesto, infelizmente eu não vou ver. Não vai dar. Daqui 71 anos. Eu acho que eu vou ter 78. Sem chance alguma. Não, infelizmente. Não, você é novo, eu vou estar com quase 100, velho. Não, em 2061. Aí 2061, menos 40 anos. Não é daqui a 61 anos, não. Eu vou estar com 70, alguma coisa. É daqui 40? Nós tudo vamos ver. É daqui 40? Mas nessa vida regrada... Não, então dá, ué. Tá? Bem batidinho? Bem Só tem batidinho. que balancear, né? Essa vida regrada que a gente leva. Mas aqui, eu queria te perguntar o seguinte, por que você gostou da astronomia? Como é que funciona para você entrar na astronomia? Não existe o curso de astronomia direto, não tem? Interessante. O que acontece? Igual eu estava falando para eles aqui, eles acharam até que eu era astrônomo mesmo de formação, mas eu não sou. Eu faço parte do grupo de astronomia da FMG. Quando eu entrei no grupo de astronomia, eu fazia física. Aí depois, por escolhas vocacionais, eu mudei. Hoje eu sou da área da economia. Mas como eu já estava no grupo, eu continuei. Mas o que mostra que a astronomia também não é restrita só para quem é físico, só para quem é astrofísico, só para quem é... Não existe só para quem é especialista na área. Você pode ter interesse em astronomia. Tem até muitos astrônomos amadores que fazem descobertas importantes, que eles não são profissionais da área de astronomia, mas eles observam o céu, mexem no telescópio e tudo mais. Aí, entrando mais especificamente no curso, aqui na UFMG, aqui em Minas Gerais, o caminho mais curto, assim, melhor para quem quer fazer astronomia, para quem quer mexer nessa área, é a pessoa ingressar na faculdade de física. É física, né? É física mesmo. E ali, no curso de física, ele é direcionando as matérias para o lado da astronomia. Tem várias matérias que eu me lembro que eu disse, astronomia geral e tudo mais. A pessoa vai escolhendo no meio do curso o que ela quer fazer. Mas em faculdades, por exemplo, igual a USP em São Paulo e a UFRJ no Rio de Janeiro, elas têm cursos específicos de astronomia. Lá tem. Lá tem um curso de astronomia mesmo. Mas o que o pessoal fala é o seguinte, né? É claro que tem suas especificidades, né? Mas é um curso de física mais aplicado à astronomia. Se você quiser fazer um curso de física em outro lugar e direcionar para a de astronomia, você consegue virar astrônomo. E também, igual você falou, tem um geofísico que você falou. O Sérgio Sacani lá. Ele é geólogo, né? Tem muita gente que veio da geografia também, vai para astronomia. Eu interessei muito por essa área. Comecei a acompanhar mais por causa dele. Ele tem um canal no YouTube, o Sérgio Sacani, Ciência Sem Fim. Bem legal. O Instagram dele estudei. Aí, como eu gosto muito desses assuntos assim diferentes, lida muito com foguete, com esses lançamentos agora, com as ideias do Elon Musk, do Jeff Bezos. Você tem acompanhado essa? Jeff Bezos, não. Eu não tenho acompanhado tão de perto assim a... O que você acha dessa ida para Marte lá, dessa doideira aqui? Então, essa coisa curiosa, porque é um assunto assim, quando eu entrei na faculdade, eu já tô um tempinho na FMG, infelizmente, demorando para formar, né? Infelizmente. Mas porque eu tô mudando, que eu mudei de curso, né? E você atrasa as coisas um pouquinho, mas na verdade felizmente, né? Porque a gente tem a oportunidade de estar lá aprendendo. Eles falaram que a ida para Marte ia ser até 2025, quando eu estava entrando na universidade. Na verdade, não, me engano, 2025 ainda dá para chegar. Eles falaram que a ida para Marte ia ser em 2020, que ia ser a primeira tentativa. Quando eu entrei na faculdade, alguns anos atrás, ou até antes de eu entrar, estava no ensino médio ainda, o pessoal falava 2020. Aí começaram a adiar para 2025. E assim, estão adiando cada vez mais, né? Porque realmente a ida para um outro planeta exige uma tecnologia que nós ainda não chegamos lá nesse estágio ainda, né? Os equipamentos precisam ser mais sofisticados, né? Apesar de nós já ter conseguido pousar várias sondas na Marte, né? Até teve uma sonda chinesa, que eu acho que foi a última, que fez umas imagens bem legais na Marte, acho que levou uma espécie de planta, eu não lembro direito, assim, posso estar enganado, mas só tem que, para levar uma nave habitada lá para Marte, eu acho que ainda temos um caminho a percorrer, ainda não vai ser tão fácil. O Elon Musk, para quem não sabe, o Elon Musk é o bilionário lá, um dos homens mais ricos do mundo. Atualmente ele é o primeiro ou o segundo. Acho que isso e ele que inventou o primeiro foguete que dá ré. Então a gente fica usando essa frase aí, foguete não dá ré. Hoje em dia ele já dá. Foguete dá ré.
E a ideia dele é colocar tripulação de 100 pessoas, levar a tripulação de 100 pessoas para Marte, para excursão. Eu as realmente doideiras, só passei que- ao largo dessa... Eu venho acompanhando assim, ultimamente, eu falei, gente, mas como assim? Acho que até o Rubens Barrichello tá nessa, que ele era patrocinado lista. da... Ele tá nessa lista das... O Jeff Bezos, não, Jeff Bezos é Esse é o- outro, é. esse é o da Amazon. O Elon Musk é o dono da Tesla, né? Pra A quem, Tesla, quem não tá relacionando o nome. Tem muita gente indo já no embalo dele, Só que essa dele empresa são já outras, comprando. SpaceX. Isso, justamente, a SpaceX, a empresa dele que leva o pessoal. Então é um negócio que demanda um investimento muito alto, né? Que até alguns anos atrás era impossível você pensar ter um investimento tão alto para uma empresa privada, né? Porque por que a coisa lá de mandar o homem para a Lua, a NASA, né? A NASA é uma empresa pública, né? É uma empresa lá do governo dos Estados Unidos, porque é uma soma de recursos tão grande ali, de engenharia, de dinheiro, de tudo, de investimentos que tem que ter, que a pessoa não comportava assim uma empresa privada fazer, mas só tem que hoje em dia, com a evolução, né, dos mercados e tudo mais, o Elon Musk está Pelo tentando. que eu acompanho, a SpaceX está anos-luz na frente da NASA, que é o dinheiro que acho que o governo repassa para eles mínimo. Mas a Tesla teve um ano que a Tesla quase quebrou por causa da SpaceX. Eles tinham feito 2 lançamentos que tinham dado errado. E aí a grana, tipo, já ficou aqui, pô, a Tesla precisando de grana aqui, e ele queria fazer mais um lançamento, e quase que a Tesla foi pro saco nessa aí. Ele querendo ou não, né? Todo um bilionário, assim, esses caras... Eles começam a inventar um sistema Eles ficam meio megalomaníacos, né? Eles É. querem Tipo assim, dominar o mundo Quer dominar o todo. mundo, velho. Estão vendendo muita passagem. Eu já tenho condição para ter o que quiser aqui, então vamos invadir o Inventar a espaço. roda, né? Ele falou assim, e eu não duvido dele, não. Não, também não. Dá pra duvidar Tudo dele. que ele já conquistou, né? Carro elétrico Cara foi dele. ele, né? Carro elétrico foi ele. Foi a Tesla. Não foi? Eu não sei se foi o primeiro, assim, Foi mas o com primeiro, certeza Foi o primeiro, mas foi o que... é o mais famoso, o mais consolidado, né? Tipo assim, o plano que deu certo mesmo na matéria dos carros elétricos foi Agora ele tá com a Eu doideira. acho que na época do Gurgel, né, já tinha um modelo de carro elétrico que não foi aprovado no Brasil e tentou implementar. Não Então, foi pra o frente. Gurgel já tentou isso lá atrás, mas o Elon Musk que isso. É sempre aquele negócio, né? O carro ele tem que cobrir o custo, né? Não adianta você ter um carro. Eu acho que já inventaram um tempo atrás, ele tá vendo um programa aí, um carro movido a água, né? Mas será como que é o custo desse? Como será que é o custo de fazer esse carro? Será que ele dá pra fazer em escala? Vamos Né? pegar uma durona de novo. Dá pra fazer Pode falar. dá pra fazer muito carro, né? Não sei o quê. Então por aí vai, né? A gente não sabe. Tem esses detalhes aí, né? Que aí já é uma área mais de economia do que de gastronomia. Você quer falar alguma coisa? Deixa eu perguntar então, deixa eu aproveitar. Pode. Que eu gosto desse assunto. Não sabia que você gostava, não? Eu gosto. Então, pelo que você falou, e é real, igual eu assisto séries e tal, eu não acompanho de perto, não tive perto de um telescópio poucas vezes na vida, na escola e tal. Mas igual a série que eu adoro, que é o The Big Bang, que eles ficam observando lá no telescópio e fazem descobertas, e isso rola mesmo real. A pessoa que é um amador, digamos assim, é um hobby, e ela faz uma descoberta importante e tem relevância, e aí vocês vão estudar depois disso, o que ela descobriu, assim funciona? Acontece. Boa pergunta. No começo do ano, eu não vou lembrar os detalhes, vocês me perdoem, mas até uma monitora nossa, que ela descobriu se eu não me engano, um asteroide também no céu. Né? Eu não sei como que ela fez para descobrir isso, mas tipo assim, eu presumo que ela pode ter descoberto nesse esquema de ser um astrônomo amador ou alguém que está começando na pesquisa na universidade, observando e começar a descobrir. Eu não lembro de cabeça, assim, mas existem casos assim, de pessoas que não eram profissionais da área de astronomia, que estavam observando e descobriu, principalmente cometa, asteroides, que são essas pedras, né? Esses corpos celestes que ficam orbitando aqui no nosso planeta. Então, ele está observando ali e descobrir. Por que acontece? O astrônomo profissional, a gente tem aquela imagem do astrônomo assim, com o olhinho no telescópio, né? Que nem o Galileu, aquelas imagens clássicas Galileu que a gente tem assim, e anotando, mas a maioria do trabalho que os astrônomos profissionais fazem no dia de hoje, né?
é mais um trabalho de computação, né? Ou seja, eles ficam ali analisando dados no computador, porque você tem um grande telescópio que você tem uma câmera acoplada naquele telescópio ali e ele faz a imagem com precisão, pega as informações, aqueles dados são passados para o computador e o trabalho do astrônomo ali é trabalhar aqueles dados, ou seja, é fazer programação, é ficar lá no computador, fazer programas e descobrir padrões ali e tudo mais. Um astrônomo profissional, às vezes, até um pouco assim, tem muita ação profissional que eu garanto que não sabe nem montar um telescópio, igual a gente sabe lá no observatório. Porque não é a prática dele, né? Ele trabalha com outra coisa. Mas tratamento de dados, né? Tratamento de dados, aí tem a parte de matemática também, né? A mecânica celeste e tudo mais. Aí é muito específico, né? Então, eles não têm essa vivência que muitas vezes o astrônomo amador tem de ir lá montar o telescópiozinho no terreiro então, tipo... e ficar observando o céu, assim. Aí o trabalho dos astrônomos profissionais geralmente é mais de tratamento de dados e pesquisa. Tanto que hoje a maioria das observações que os astrônomos trabalham aqui, elas não são feitas no Brasil, elas são feitas no deserto do Atacama, no Chile, onde você tem ali a série de observatórios ali, tem muitos telescópios ali. E essas observações são feitas lá, os dados são passados pelo computador. Hoje em dia tem o tal da nuvem, né? Tal, não sei o que, tudo mais. Então, a possibilidade é infinita, né? Você pode... E pensa nisso, né? O tempo que você economiza. Antigamente, até alguns anos, nem tantos anos assim, o astrônomo tinha que sair daqui do Brasil, pegar um avião, ir para o Chile, para chegar lá, para falar como que vai ser a observação. Não. Hoje ele fala, olha, eu quero observar esse quadrante aqui, tal coordenada, passa pelo computador, tem um operador de telescópio lá no Chile, ele mira o telescópio lá naquelas coordenadas, o tempo que é necessário lá para fazer as imagens e manda para ele e ele vai tratar aquela imagem e tratar aqueles dados aqui no Brasil, né? Então é a maravilha que a modernidade proporciona, né? Então a astronomia, por isso que o físico aproxima mais da astronomia, né? Sim, o físico. Tem muito cálculo, muita teoria, essas teorias loucas aí. É até interessante que algum tempo atrás, eu não sei quando que foi essa mudança, mas você tinha mais destacado assim, a figura do astrofísico e do astrônomo, né? Qual que é a diferença? Então, justamente, hoje em dia a gente já sabe, já usa que é quase a mesma coisa, né? Não tem muita diferença do astrônomo para o astrofísico, mas a ideia seria, o astrofísico seria aquele que estuda mais a parte de física da astronomia, ou seja, mais os cálculos, a matéria, e todas essas coisas. Mas hoje em dia já entrou até em desuso, porque o astrônomo e o astrofísico hoje é a mesma coisa, porque a astronomia é indissociável da física, né? Tanto que, né, sempre quando você pensa em físico famoso, a maioria tem uma boa contribuição também na área da astronomia. O Einstein, por exemplo, a teoria dele, né, foi uma boa parte. Isso eu aprendi com o cara, com o Sérgio. Ele fala assim, ó, hoje em dia quando você entra no elevador e coloca a mão e o elevador não sepa a sua mão, que ele para e volta, é por causa da teoria do Einstein. Quando você põe a teoria da relatividade. Sim. E GPS, Waze. A gente não dá o valor que o Waze merece, mas o Waze é uma das ferramentas mais importantes que existe, é porque ela não é cobrada. Você tá aqui, não colocar o endereço em tal lugar, calcula rapidinho, já te dá o ponto de chegada, de partida, o tempo, a distância. Isso é tudo vindo do Einstein lá, teoria da relatividade. O que acontece? Hoje, quando a gente estava vindo para cá, né, tava reclamando do trânsito com vocês aqui, a motorista olhou lá no Waze, olha, tem uma rota aqui, nós vamos sair do trânsito. Eu falei, pode mandar. E o GPS acertou, né? Eu tava até brincando. Se eu não me engano, o Waze é uma empresa israelense. Eu falei, esses israelenses são bons de conta, hein? Olha aí, eles acertaram o caminho certinho. Mas o que acontece? Por exemplo, o GPS, se o nosso GPS não tivesse uma coisa que nós chamamos de correção relativística, que é o quê? A gravidade onde o satélite está lá, que ele está um pouquinho para cima ali, eu não lembro direito a camada, assim, se ele está um pouquinho acima da estratosfera ali, ou seja, ele está bem aí no alto, assim, para cima de onde os aviões rodam ali. A diferença da gravidade de lá até aqui, se você não tivesse essa correção relativística, o seu GPS não seria tão preciso igual é hoje. Então,
A velocidade da luz, ela sofre, então, uma variação desde de onde o satélite está até onde você está aqui. Então, você tem que ter essa correção, né, que são os cálculos feitos na teoria da relatividade, porque senão o seu GPS não seria tão preciso. Né? Então, então, o Einstein ele tem duas teorias, né? A teoria da relatividade... duas teorias não, né? É uma teoria da relatividade especial ou restrita e uma teoria da relatividade que nós chamamos de geral, né? Que uma foi lançada em 1905 e outra foi em 1915, se eu não me engano, ou 1916, acho que é 1915. Né? A teoria da relatividade restrita tem duas coisas interessantes que são os pressupostos gerais dessa teoria, ou postulados, né? Que é o seguinte, as leis da física valem igualmente para qualquer referencial, ou seja, não importa se a gente está aqui parado gravando o podcast aqui, né, conversando com os amigos aqui, ou se a gente está num super trem, naquele trem bala que está 500 por hora. A lei da física que vale lá, ela tem que valer aqui também. E outra coisa que essa daí é mais interessante, assim, e que causa mais, assim, como vamos dizer, causa mais espanto, é que a velocidade da luz, ela é a mesma para todos os referenciais. Né? Então, como assim? Se eu tiver aqui parado e ligar uma lanterna, a velocidade da luz é um número... que na teoria do Einstein tem uma letra C lá, eles chamam de C. Mas a velocidade da luz é aproximadamente 300 mil km por segundo. Né? Ou seja, se piscou o olho aqui um segundo, 300 mil km a luz ela já percorreu. Então, se eu tiver aqui parado e ligar um laser aqui, a velocidade da luz vai estar 300 mil km por segundo. E se eu tiver num trem que está 99% da velocidade da luz, ou seja, 200 e 99 mil, não sei o que, a velocidade da luz também vai ser 300 mil km por segundo. E nós dois vamos perceber ela na mesma velocidade. Esse aqui é um negócio da teoria que eles falam da relatividade, o tempo e espaço é relativo, porque para você assumir que a velocidade da luz é sempre 300 mil km por segundo, você tem que assumir que o tempo e o espaço não é relativo. Então, agora deu uma bugada na cabeça. Resumindo. O que acontece? Olha, se a gente tivesse um velocímetro... Eu tô só acompanhando, você tá falando, eu tô acompanhando a cara dos meninos, não tô entendendo nada. Não entender nada, mas Foi interessante demais, eu tô de boca aberta. Vamos lá, vamos recapitular então. Se eu tiver nesse trem a 99% da velocidade da luz, ou seja, 298 mil km por segundo, e eu ligar a lanterna, eu e você, ou seja, vamos fazer assim, calma, Henrique. Olha, eu tô aqui parado e você tá nesse trem a 99% da velocidade da luz. Se você ligar a lanterna lá, nós dois vamos perceber a luz na mesma velocidade. Ah, tá. Se você tá dentro do metrô, liga na sua direção e você... Nós dois vamos perceber a luz na mesma velocidade. Ela nunca vai mudar Ela nunca muda de velocidade. Independente se você tá parado ou em se alta você velocidade. tá parado em alta velocidade. Então, para você assumir isso, você tem que assumir que o tempo e o espaço eles não são relativos. Né? Então você vai ter que dar uma encurtada no tempo, uma dilatada no tempo, uma comprimida, e no espaço também, vai ter que passar mais devagar. Então são essas coisas assim que nem sei se minha capacidade de explicar é tão boa assim para vocês entenderem. Não, é bom, mas se você for pensar, por que o Einstein foi o gênio mesmo? O cara pensar isso sem recurso que a gente tem hoje. Não, sem tecnologia, sem computador, né? Sem nada, o cara já tinha essa teoria. E todo mundo falava que ele era maluco, mas o cara tem que ser maluco mesmo. Ele não era... Você é meio doido, né? Ele era curioso, né? Então, E tem muita gente que refuta ele. Na internet você acha um monte. Você já mas geralmente a pessoa que quer discutir com o Einstein não tá muito bem. Tem um filósofo famoso que ele fala que o Einstein é uma grande farsa, que o Einstein, esses livros que ele escreveu, ele já pegou de alguém antes. Porque todo livro tem que ter a referência, né? Bibliográfica. Tipo assim, você tirou de algum lugar, de alguma pessoa. Diz que ele pegava de alguém que não fazia e só jogava em cima o nome e tudo. Olha, essas controvérsias talvez é o seguinte, porque realmente nem todo mundo vai ser. Que o Einstein fez, ele não tirou tudo da cabeça dele. Ele pegou referências de físicos e astrônomos, matemáticos que estudou antes dele e usou a teoria deles para desenvolver a sua, né?
Então, por E exemplo... não menciona os caras, como se ele tivesse feito isso que Não, o cara fala. eu não sei se eu não sei se mas eu nunca parei também. esses problemas de referência, eu não sei. É. Mas vamos supor, é a ideia de que a velocidade da luz é a mesma em todas as direções. O que pode ter motivado essa ideia é que anos antes, eu não me recordo o ano também completamente, eu não me recordo o ano que foi assim exatamente, mas dois físicos fizeram um experimento, Se soltar mais, fica congelando. Dois físicos fizeram um experimento que eles queriam medir a velocidade da luz em várias direções. Né? Então, a gente sabe, olha, mais uma coisinha de astronomia aqui, que a Terra, ela tá girando em torno do Sol. O movimento Já que você tá falando isso aí, então você não é aqueles... Eu tava querendo te perguntar isso, não é terraplanista não, né? Não. A gente pode falar depois da teoria vamos falar depois da Terra plana. É o seguinte, então... mas eu gosto de ver essas a gente sabe que a Terra ela tá girando em torno do Sol. Né? E numa velocidade relativamente alta, né? Então, a mais de 1.000 km por hora que a Terra está girando em torno do Sol. Então, se eu mando a luz na direção que a Terra, contra a direção que a Terra está indo, então a ideia deles é que essa luz devia sofrer uma variação na velocidade dela. E então eles pegaram vários lasers, um experimento bem complicado, que nem na minha época de física lá eu entendi ele completamente, mas eles pegavam vários lasers e iam jogando esses lasers em várias direções diferentes. E eles notaram que não importava a direção que eles mandassem esse laser, a velocidade era a mesma. E o negócio era tão sensível que eles fizeram esse experimento em Chicago, nos Estados Unidos, né? Que no dia de fazer o experimento, na hora do experimento, a polícia teve que parar o trânsito em frente do laboratório pro carro que estava passando lá na rua não interferir dentro do observatório, dentro do lugar onde eles estavam fazendo o experimento. E eles não conseguiram achar variação na velocidade da luz. Aí talvez isso, né, é muito provável, pode ter acendido uma coisa na cabeça do Einstein e vários outros trabalhos de outros físicos também. Se eu não me engano, Poincaré também foi um físico, matemático, filósofo, esses caras eram tudo. Ele também fez vários trabalhos nessa direção que também ajudaram Einstein nas pesquisas dele, e assim outros que eu nem me lembro, né? Então não quer dizer que Einstein tirou tudo da cabeça dele, não. Mas o que eu acho impressionante, assim, que foi essa sacada de gênio do Einstein pra mim talvez ele é o ser humano mais inteligente que já existiu. Eu gosto muito do Einstein. Teve uma época que eu fiquei lendo muito. E ele é o negócio da velocidade da luz ser constante, né? Ser a mesma velocidade da luz, não importando para quem esteja a variação da velocidade ali. Então, eu acho muito legal isso. Eu acho que foi, não sei se foi uma iluminação divina, mas ele teve a manha nessa coisa. Né? Então, vamos fazer o seguinte, nosso papo, tá muito técnico, muito formal, assim, e tá dando um nó na cabeça da gente. Vamos simplificar mais as coisas. Hoje, lá na Federal, tem o observatório lá em Caeté, na Serra da Piedade. Como é que funciona esse observatório? É um lugar mais alto, afastado? Ah, ótimo. Porque eu não conheço o observatório. O que acontece? Quando você quer fazer um observatório, de preferência que é um lugar seco, ou seja, que não tem muita umidade, porque o espelho do telescópio ele é aluminizado. Ele tem uma cobertura metálica, não sei se é alumínio, alguns são feitos de prata também, não sei. Então, só tem que, ao contrário do espelho do banheiro da casa da gente, o que reflete não está no fundo, porque ele tem o vidro ali, muita gente acha que é o vidro que reflete, mas não é um laminado que eles põem atrás. Tá. Então ali ele pode molhar. O do telescópio não, o que reflete está em cima, né, na superfície. Então, se for água ali, umidade, você perde o espelho. Então você quer noites boas. E também para não estar coberto de nuvem, né? E um lugar alto. Ou seja, por que um lugar alto? Então o importante é ter um lugar alto, seco, alto, são muitas coisas. Alto, seco. E por que você quer um lugar alto? Porque quanto menos a atmosfera, que a atmosfera é essa camada de gás que fica em volta da Terra, né? A gente ouviu falar do efeito estufa, não sei o quê, tem os gases da atmosfera. Quanto menos a luz passar pela atmosfera,
menos essa luz vai sofrer efeitos, né, da atmosfera, ou seja, deturpações ali, da variação da atmosfera. Então você quer o lugar mais alto possível, mais seco possível. Por isso que eu falei do deserto do Atacama, que lá é um lugar alto. Eu acho que o telescópio mais alto lá está cerca de 3.000 metros de altitude, muito alto, né? E um lugar seco, lá não chove há 150 anos. A maioria desses lugares de experimento é lugar seco. Lugar seco. Mas é deserto, Já né? não chove há quantos anos? 150 anos, dizem. Eu não sei se é o deserto inteiro que não chove, mas tem esse recorde lá. Então o que acontece? O nosso observatório, na época da implantação dele, né? Foi feito um estudo e decidiram então implantar ali. Mas O pessoal saiu para pesquisar um lugar. Sim, aí foi tem a ver com uma política também da época, né? O governador fez uma coisa. E o Frei Rosário também, que era o reitor lá da Serra, né? O bispo lá. É Frei, né? Não sei se era bispo. Não, bispo não, é Frei. Frei Rosário, era Frei Rosário. Então ele era o reitor lá da Serra e ele sempre foi um grande apaixonado por astronomia. Então ele também fez força para Então mistura o lado político também. Né? Pro observatório ir para lá. Mas só tem que ir lá, nós temos problemas com que lá às vezes não é tão seco. Nós temos muita umidade lá em muita época do ano, então você tem muita nuvem, muita neblina, né? E então isso é um ponto negativo no nosso observatório ali. Mas é um ponto bem alto, né? E então fica ali na Serra da Piedade, né? Em Caeté. E desde 2012, infelizmente, nós não temos aberto a visitação ao público, porque nós tivemos alguns problemas lá, burocráticos, né? E então a gente não tem esse acesso, né? Aí depois, de 2021 para cá, então com a pandemia, né? Nem a gente que trabalha lá estamos tendo muita oportunidade de estar indo lá. A gente não conhece, assim, tentar imaginar como é que é um observatório. Isso. Mas aí então você tem um topo da montanha, um isso, telescópio igual. Isso, aí você tem a montanha assim, aí geralmente o observatório é feito uma cúpula, que é um teto redondo, um teto circular assim, e no nosso tem tipo uma escotilha assim que você abre, né, e fecha, porque o telescópio não pode ficar igual no filme, justamente. Aí você abre assim aquele negócio, e o nosso tem um sistema de roldana que você consegue varrer 360 graus do céu assim pelaquela janela. Aí a gente vai direcionando o telescópio lá de dentro. Aí nós temos um telescópio, que é esse telescópio grande, né, que é um telescópio profissional. Ele tem 60 centímetros de diâmetro de espelho, né? Acho que é mais ou menos do tamanho dessa mesa, talvez, ou menor um pouquinho, de 60 centímetros de diâmetro de espelho. Não deve dar para ver muita coisa. Aí dependendo, a gente consegue fazer diversas quantidades de aumento nele, né? Por exemplo, eu já observei com 300 vezes de aumento nele. Dá pra você ver assim o espaço? Dá pra ver tudo. Os planetas, né? Como Júpiter, dá pra ver certinho. Dá pra você ver até aquela tempestade lá nas perfis de Júpiter lá, que é uma bolinha assim que você vê no Google, dá pra ver tudo direitinho. E eu já observei galáxias, se eu não me engano, a galáxia de Sombreiro, ela tá cerca, eu não lembro de cabeça, mas ela tá cerca de 20 mil anos-luz daqui. Mas eu tô muito esquecido. Acho que é 21 milhões de anos-luz. Milhões de anos-luz. E um ano-luz, agora ela veio 20 mil quilômetros. 21 milhões de anos-luz. E agora vem uma pancada, né? Que um ano-luz é 9,5 trilhões de quilômetros. Poxa, Jesus, então você tem que pegar esse número, 21 milhões, vezes 9,5 trilhões, para você chegar em quilômetros na distância que está essa galáxia. Uma das galáxias mais próximas que tem da gente aqui, uma das mais próximas, não é a mais próxima, é a galáxia de Andrômeda, que está a 2,5 milhões de quilômetros. Então você vê que eu estava errando da outra vez, né? Que tá falando 21 mil, são cerca de 20 milhões de quilômetros. Por isso que o Chum veio de lá, então, não? O Chum? De Andrômeda. Cavaleiro Zodíaco, o Chum de Andrômeda. Esse telescópio seus lá, ele é interligado com o computador? Já manda também ou não? Não, ele é um telescópio mais antigo, ele foi inaugurado lá em 1973. Ele é um telescópio alemão. A história de vinda dele para cá é até interessante, que o Brasil vendeu sacas de café para a Alemanha Oriental
e eles decidiram pagar com material científico. Então, entre esse pagamento, veio 2 telescópios, um igual que está lá na Serra, e outro, o irmão gêmeo dele, que se não me engano foi para... Não, o irmão gêmeo dele foi para o LNA, que é o Laboratório Nacional de Astrofísica, que fica em Brasópolis, no sul de Minas, se eu não me engano o nome da cidade também. Então, ele veio com pagamento de sacas de café. Então, os alemães foram lá e construíram a cúpula, né, instalaram o telescópio. E ele, então, mas ele é um telescópio antigo. Ele é um telescópio bem legal, sim, dá para ver muita coisa, mas é um telescópio mais antigo. Então, um dos trabalhos que nós estamos fazendo agora com a nova coordenação é tentar... primeiro implantar um sistema de interligar com a câmera e interligar colocar um software lá no telescópio para interligar esse telescópio no computador. Inclusive já foi iniciado não no telescópio principal, mas no telescópio menor, com a ajuda de uma aluna lá da computação da FMG. Nós já conseguimos pegar um outro telescópio que nós temos, que é um telescópio menor, né? Que também é muito bom, mas é um telescópio menor, e já conseguimos colocar um programa nele lá. Na verdade, o telescópio vem com um programa, a gente conseguiu baixar no computador lá, e já estamos no processo final assim, de conseguir ligar esse telescópio no computador. E depois de conseguir ligar esse telescópio no computador, eu acho que o próximo passo, né, para o pessoal lá é tentar ligar no telescópio principal também. Mas essa não é muito a minha área, não, porque eu sou ruim no computador, tá? Aí eu deixo para os meninos lá que entendem mais mesmo. Mas então você tem essa... mas então ele é um telescópio mais antigo, então ele é direcionado à mão mesmo, nós miramos no céu lá. Eu sou um monitor que opera o telescópio principal, a gente mira ele à mão mesmo assim, e observa a estrela e tudo mais. Aí dá para você pôr as coordenadas também celestes, né? Que existem vários programas que tem a coordenada do objeto, que tem um objeto que é muito complicado. Como assim? Você chega assim e fala, vamos mirar para cá hoje. Isso. O que acontece? Aleatoriamente ou você não? Eu esqueci de falar uma coisa interessante também, para quem quer observar, para astrônomo, né? Para astrônomo, que é a questão da luminosidade. Na cidade, a gente... Qual é a palavra? É luminosidade. Luminosidade. O que acontece? Na cidade nós temos muita poluição luminosa. O que é a poluição luminosa? Toda luz que escapa, igual eu estou vendo uma luzinha assim do poste, assim, toda luz que escapa e vai para a atmosfera, assim, para o ar, ela polui, ela reflete. Ou seja, ela se espalha ali na atmosfera e ela polui o céu. Então você pode ver que na cidade, você olha para o céu, você vê muito poucas estrelas, por causa da poluição luminosa. Diferente se você já tiver a oportunidade de parar numa BR, ou no interior, numa fazenda, onde não tem poluição luminosa, você olha para o céu, você vê milhares, né? Igual você olhar ali, quando você está no topo do mundo ali mesmo. Ali, ele deve ser ótimo, eu nunca fui ali. É lindo. Tem até uns grupos de astronomia de uns amigos meus que eles vão lá para observar. Então deve ser ótimo, porque você não tem poluição luminosa. Então na Serra da Piedade nós temos essa vantagem, que ainda nós temos pouca poluição luminosa, mas ainda porque a poluição luminosa de BH já atrapalha um pouco a gente observar lá, que a cidade cresceu tanto, né? Por um lado é bom, né, que é o progresso, mas por outro lado tem essa desvantagem. Então para você observar de dentro da cidade, você tem que fazer um esforço maior, né? Então, mas aí quando a gente vai lá para o observatório, por exemplo, a gente olha, tem vários programas que a gente dá pra gente olhar, mas a gente já sabe mais ou menos, ainda mais quando você tá indo muito, já sabe mais ou menos o que tem no céu. Hoje tem Júpiter pra gente observar, hoje tem Saturno, hoje tem Mercúrio, hoje a gente quer ver um aglomerado, mas você foca mais em ver outras galáxias, outros planetas? Geralmente a gente vê muito planeta. Você consegue ver satélite, essas coisas? Dá pra ver. Satélite dá pra ver olho nu, né? Vocês já agora Starlink aí que tá... se vocês observarem, tem gente que acha que é óbvio. Eu acho que muita aparição de OVNI cai nessa conta. O que acontece? Você vê que tem uma estrela que ela está fazendo uma trajetória completamente diferente das outras, está indo muito rápido. E lá perto de casa sempre passa um assim, lá perto de casa que eu faço no céu. Passa um assim, que as estrelas estão aqui, né? E você vê.
e tem uma estrela muito rápido passando, cruzando o céu, assim. Geralmente aquele é um satélite que você tá vendo. Se vocês, é porque a gente não olha muito pro céu convencionalmente, né? Mas eu que já mexo com astronomia, eu fico só olhando pro céu. Então eu acho que as pessoas da pesca acham que eu sou louco, né? Que eu vou fazer uma caminhada assim, eu fico olhando. Igual esses dias atrás, eu não confirmei, mas eu tenho quase certeza que nós estávamos vendo Vênus muito perto da Lua. Sério? Uma estrela muito brilhante estava perto da Lua, muito brilhante mesmo assim. Se eu não me engano, era Vênus, que estava ali, que está bem perto da Lua. E Vênus, que certa época do ano, você vê ela no amanhecer, que é a estrela d'alva, né, que todo mundo fala, é o planeta Vênus. Tá vendo, gente? E Ó. certa época do ano você vê ela à noite no céu, que era essa época que eu acho que nós estamos passando agora. Não sei se hoje tá aqui na correria de vir pra cá, eu nem olhei, e talvez também hoje vai chover, né? Tava com muita nuvem, de tarde choveu, talvez não dá pra ver. Então você vê Vênus, por exemplo. E dica para você quiser identificar planeta. Se você ficar olhando para qualquer estrela no céu, você vai ver que a estrela fica oscilando. Ela brilha assim. Vem. Por que a estrela brilha? Porque por causa da distância a estrela está muito longe. Então, para ela passar aqui, ela sofre muita interferência, né, dos meios estelares, não sei o quê. Ou seja, ela sofre muita interferência e da própria atmosfera ela vai brilhando. Então, você vê a estrela, ela fica oscilando por causa das interferências que ela sofre por causa da distância. O planeta não oscila, o brilho ele não pisca. Você vê que é uma estrela que tem um brilho perene ali, ela não pisca de jeito nenhum, todas as luzes piscam, ela não pisca. Então aquela estrela é um planeta, e inclusive a planeta, né, quer dizer estrela errante, né, porque quando descobriram esses objetos no passado, funcionam, mas aquelas estrelas, elas têm uma trajetória completamente diferente das outras. Então são as estrelas errantes. Aí isso nós descobrimos são os planetas, né, que fazem parte aqui do nosso sistema solar, que estão pertinho do nosso Sol aqui, perto da gente, né? O mais próximo aqui é Marte, né? Que a gente já até falou. Marte é mais próximo, né? Marte, e depois tem Júpiter, Vênus, tudo aqui perto da gente, né? Então, são são esses planetas aqui que orbitam a nossa estrela grandona aqui, que é o E Sol. questão dos OVNIs Eu ia aí, perguntar isso agora. você acredita nisso? Qual que é a opinião desse? Qual que é a sua opinião? Você acha que tem vida inteligente fora do planeta Terra? Olha, falando na perspectiva astronômica, existe uma probabilidade grande de ter, né? Porque OVNI? Vida inteligente? Acho que até que sim, porque é uma conta assim, meio... É uma conta meio... Como vamos dizer? Diria meio superficial, meio grotesca, que é o seguinte, só na Via Láctea nós temos 200 bilhões de estrelas. Entre 100 e 200 bilhões de estrelas. Né? Então, imagina esse número, né? Então, se cada estrela tiver uma probabilidade mínima de ter um sistema planetário igual ao nosso, né? Então, você tem uma grande probabilidade de encontrar um planeta que está numa proximidade daquela estrela, ou seja, com a órbita ali naquela estrela, que possa abrigar água líquida e ter vida. Então, a probabilidade de ter vida é grande por causa do grande número de estrelas. Eu acho meio né? um pouco que é prepotência da gente achar que só a gente está aqui. Só a gente tá aqui. A galáxia, quantas galáxias que existem, quantos trilhões de planetas. Existe até uma equação. É meio prepotência nossa, né? E a Uma- Terra não é tão nova, não é tão velha assim. Não. Assim, tem até uma equação que as pessoas podem pesquisar e quem for ver, que é até interessante. Eu não me lembro os termos, assim, eu lembro o nome. Que é a equação de Drake. Essa equação, ela é uma multiplicação onde esse cientista, ele elencou as variáveis, né, e as possibilidades de ter vida fora da Terra. Então você tem ali várias variáveis ali, né, que aquela multiplicação é a probabilidade de ter vida fora do espaço, né? Fora da Terra. Por exemplo, igual eu falei, um planeta que está numa zona habitável. O que é uma zona habitável? Se o planeta for muito longe da estrela, é muito frio. Né? Porque pensa que a estrela é a fonte de luz e calor ali que nós temos no nosso universo. Né? Então, se for muito longe, é muito frio. Se for muito perto da estrela,
o planeta vai ser muito quente, né? Não tem como ter vida, vai ser seco, vai fritar mesmo. Então tem que estar numa zona habitável que a gente deu, como dizer, a sorte, né? De estar nessa zona para você ter água líquida, né? Para o planeta não ser congelado, para ter o tamanho certo, para ter a gravidade certa. Então por aí vai. Aí, por exemplo, essa equação ela elenca essas possibilidades, né? E aí falando numa forma assim, mais científica. Aí, se quem quiser tiver interesse nesse tema, pode dar uma pesquisada, assim. Agora, né, aí também tem a parte da fé também, né? Da fé que a gente tem, por exemplo, em Deus, né? E tudo mais. Aí eu acredito que acontece muito essa isso. parte da fé, eu já acredito 100%. O pessoal fala, tipo assim, que se descobre mesmo que tem vida em outros planetas, vida inteligente, vai derrubar a fé, vai derrubar muita religião. Porque, tipo assim, as pessoas acreditam numa coisa e, tipo assim, ó, descobrimos que existe alienígena, os caras são muito mais evoluídos que a gente. Eu tava até vendo que, tipo assim, os caras chegam, mas toda foto que tiram de algum OVNI, ela é embaçada, você não enxerga direito. Aí o cara até falou assim, mas quem te garante que eles não têm tecnologia pra poder embaçar essa foto, que eles não querem que ser descoberto. Tipo assim, vocês têm iPhone aí, os caras lá, tipo assim, iPhone pra nós é nada, velho. Os caras têm tecnologia, milhões de luz na frente da gente. Isso tipo assim, a maioria do... Tem muita teoria da conspiração. A maioria é viagem, né, do povo mesmo, assim, falando em português mais claro. A maioria é viagem. ET de Varginha, você acredita? Olha, o ET de Varginha, eu nunca estudei a fundo, não. Mas mas ali tem um caso ali que parece que existiu alguma coisa ali, mas porque tem coisas às vezes, por exemplo, tem muitos experimentos militares, por exemplo. E diz que é sempre nessas áreas militares que sempre... por exemplo... Essas questões de aparições de OVNIs, assim, é sempre perto de área militar. Então, assim, pode ser uma questão, vamos supor, uma nova aeronave que estão testando ali. Estamos falando nada de escuso, nada de ruim, mas às vezes é uma nova aeronave que estão testando ali. Ou então eles querem vir observar aqui. Às vezes é um satélite, né? Mas a maioria é meio teoria da conspiração. Um vídeo sobre o ET de Varginha mesmo, o cara explicando no YouTube, que aí dentro de uma base militar tinha vamos dizer, lá na USP tem. Preso lá, aí ele falando várias coisas que tem lá, assim, os caras faz tudo e tudo, e que não pode, que é segredo de justiça. Não, aí começa a teoria da conspiração. Isso aí. Eles trocaram um ET lá de Varginha na ida do Marcos Pontes ir pra Lua. O Marcos Pontes. Isso que é o problema. Diz que lá na USP tem um ET lá dentro. Isso aí as coisas começam a tornar. Passeia com o ET, imagina, né? Vai pra tomar sol. O ET tem até nome, ele chama Juca. O bicho, eu tava vendo isso. Eu nem sabia disso tudo. Sério? Você vê que é uma viagem tão grande assim, velho. Lá na USP tem lá, velho. Isso chega a pegar com um tom de maluquice, né? Imagina o ET igual na área 51 também lá nos Estados Unidos. A maioria, 99% é teoria da conspiração, né? Imagina os ET sair pra tomar sol, trocar ideia. A área 51, por exemplo, eu acho que é uma coisa mais militar do que tudo, né? Porque os Estados Unidos é um país envolvido em muita guerra, né? Precisa de segurança interna, porque tem muito atentado terrorista, essas coisas. Cheio de ET lá dentro. Então tem coisa ali que vão ter que manter em sigilo. Não, você tá falando das teorias que a gente vê falar. Mas assim, base científica para essas coisas é muito pouca, nenhuma. Tipo assim, 99% dessas coisas de extraterrestres, ainda mais quando a coisa é muito, como é que é o nome da palavra? Sensacionalista, midiática demais, não sei o quê. A 99% disso é tudo teoria da conspiração, não tem base científica. Começa a viajar. Que é o que a gente, assim... Você tem que ter comprovação científica num estudo, né? Você tem que ter critérios que os cientistas têm para fazer esses estudos e tudo mais. Aí você tem que publicar, é complicado, né? Então você vê que Então você vê que a maioria das coisas assim, não se sustenta cientificamente, né? Mas só tem que é o seguinte: se acreditar numa coisa muito midiática, muito, como dizer,
é muito sensacionalista, é muito mais legal do que se acreditar na verdade. Né? Então, tipo assim, você vê, o que é a história mais legal? De um ET que chama Juca, que tá lá na base escondido, ou eu te falando assim, não, aquilo provavelmente era uma coisa militar, que tinha um segredo e que a gente não sabe o que é. Eu já escutei os dois lados, o que acredita e o que não acredita. O que acredita fala que, tipo assim, que tem essa questão da tecnologia, que eles também, se a gente é avançado, eles virem aqui, lógico que eles são muito avançados. Eles embaçam as fotos, tipo assim, quem diz que eu quero aparecer? Nós estamos indo para estudar. É uma teoria, tipo assim, não sei. Isso que não acredito, fala assim, eu só vou acreditar se a aeronave vir cá e parar na Praça 7, que é sempre lugar afastado, sempre no meio do mato. Sempre lugar que ninguém vê. Olha, tem muita aparição. A massa mata e vai embora. Tem muita aparição aqui na Praça 7. A massa mata e vai embora. Chega na Praça 7, 6 horas da tarde, sexta-feira. Tem muita aparição em São Tomé das Letras também. A gente sabe morrer. Nada contra. A galera que veio ter em São Tomé tá muito doida, né? Nada contra. Logo São Tomé. Tem um filme com aquela cantora Rihanna a respeito dessas coisas de espaço, invasão da Terra. Você sabe o nome dele? Deu um branco aqui, não sei o nome. Mas aí os ET, os extraterrestres, querem invadir a Terra para estudar os humanos, para ver como é que é o esquema. Ao contrário, o pessoal quer saber o que tem lá em cima. Aí eles vêm, aí é uma guerra. Acho que é guerra não sei o que, dos mares, não tem assim. Tem vários assim, Guerra dos Mundos, né? O filme interessante demais. E também, isso é legal porque é uma cultura também que é fomentada às vezes pelo próprio cinema, né? Dessas coisas assim que tem muita física, muita astronomia no cinema, né? Então um filme muito interessante que lida com esse tipo de coisa, por exemplo, é o Interestelar, que todo mundo já ouve falar, e que tem muita coisa de física, muita coisa de astronomia ali. Inclusive, quando vai fazer esses filmes, eles contratam físicos, astrônomos, para ser consultor ali, para dar base científica para esses filmes. Então é bem legal que se alimenta ali um imaginário, né, das pessoas. Que tem um filme que eu lembro desse, assim, que eu vi a última vez, que eu não gosto muito também não, porque eu tenho um pouquinho de medo. Que é um filme do Mel Gibson, que é Sinais. Você lembra? Que aí que ele falou da massa mata, eu lembrei. Que tem negócio na plantação de milho. Aí você fica assim, por que eles foram lá na plantação de milho? Nesse filme meu que eu tô te falando, eles pegam, igual esse cara falou que eles têm um ET preso lá na base militar. Aí dentro do navio se passa a guerra no navio. Eles dando tiro e tal, eles tentando pegar ele. Eles prendem um ET para estudo. Só que ele acorda. Aí o trem fica sinistro. Não é Independence Day, não? Não. Porque Independence Day tem uma cena parecida com essa, né? Tem uma base. Tem aquele do Will Smith que é muito bom, né? Teve um médico que escreveu esse um filme livro. Esse filme é com a Rihanna. Com esse caso... Teve um médico, demais. Teve um médico que escreveu um livro com esse caso da USP lá desse... Aí os caras zoou pra caramba no vídeo que eu vi lá, tipo assim, ele foi pra estudar o ET, aí o ET... Mas e aí? Eles se comunicavam telepaticamente, entendeu? E o Ju? E o cara escreveu o livro, era um jogo. Tipo assim, é sempre uma coisa assim, né? Tipo assim, velho, é sempre uma coisa que é difícil de provar, vamos supor, Esse cara até morreu, esse escritor aí, tem um livro que fala. Eu vi, não é só eu que vi. Aí como é que você tem comprovação? Aí quando você tem imagem, essas coisas, são imagens difíceis de ser tratado, imagens difíceis de você comprovar alguma coisa. Mas ele conversou comigo, então isso não é telepaticamente. Você vê que é sempre uma coisa muito subjetiva. E isso não serve para ciência. Porque para você provar na astronomia, não sei o quê, não trabalha com achismo, você tem que... Você não trabalha com achismo, você tem que ter certeza de uma coisa que você pode provar, né? Então, por isso que é complicado. Eu não posso dar certeza científica, assim, pelo que eu sei, que não existe, que ninguém nunca viu, que não sei o quê, mas eu posso dar certeza que comprovadamente aceito no meio científico, você ainda não tem comprovação nenhuma de que existe seres extraterrestres, né? Aí eles estão... os astrônomos ficam muito felizes quando eles conseguem ver um rastro, talvez possa ter tido vida de bactéria em Marte, né? Que é uma hipótese científica que já levantaram um tempo. Aí eles ficam tão felizes de ter achado uma bactéria em Marte, assim, e estão tentando pesquisar aquilo, aí a galera já quer ver nave chegando aqui com os ETs saindo. Mas o que acontece? É igual o pessoal assim, que a NASA esconde muito segredo.
A NASA, igual eu falei mais cedo, o governo americano repassa pouco para eles. Você acha que os caras não queriam divulgar uma coisa dessa? Não, nós encontramos um ET aqui e tal, imagina o mundo ia todo, ia financiar, então vamos buscar, vamos atrás. Ia ser uma coisa estranha. E outra coisa também, não tem motivo para esconder. Outra coisa também, falando da astronomia, assim, que é a dificuldade nesse sentido, são as distâncias, né? Porque igual eu falei para vocês aqui aqui na Federal, o governo aqui apoia bastante lá, essa parte. Tipo assim, a federal ela é um... O suporte é bacana para estudar isso. É o governo federal mesmo, né? Igual a UFMG, ela é com recursos do Ministério da Educação, né? E tudo mais. Tipo assim, a gente, igual toda a sociedade nesses últimos anos, né, depois dessa crise, nós tivemos alguns cortes, sim, de verba, assim, mas eu, particularmente, como aluno, não senti diferença na qualidade do ensino e tudo mais. Porque eu creio que umas matérias dessas devem ser as primeiras que eles cortam, né? Que não deve dar muita... Mas a gente ouve falar de algumas coisas administrativas da universidade que estão sofrendo alguns impactos, né? E muito por causa da crise geral que se instalou e tudo mais. Aí, em relação ao Covid, né, nós estamos tendo aula em casa, né? Estamos tendo um ensino remoto emergencial, né? Mas eu acredito que está suprindo, sabe? Porque realmente não é igual estar na faculdade, né? Presencialmente, que todo mundo que está no home office sabe como é que é difícil, às vezes, né? Tem hora que parece que é bom, mas você sente falta, você dedicar e tudo mais. Mas a gente tá conseguindo, sim. E uma coisa positiva da FMG, que ela dá muito suporte para o aluno estudar, né? Porque para o aluno que tem, por exemplo, eu que não tenho pais ricos, né, tudo mais, que veio da classe pobre, a UFMG ela te dá recurso para você estudar mesmo. Ela te dá acesso a um restaurante, que é onde eu, por exemplo, antes da pandemia, que estava aberto, eu consegui almoçar lá e tem muito jantar. tempo que eu não vou ali no campus, mas é da hora o FMG, né, velho? Consegui almoçar e jantar. Já entrou lá? Dá recursos pro... Dá recursos pro aluno. Já foi de eu não posso reclamar da UFMG não, sabe? Né? Então, não é perfeito, né? Que nenhum lugar é perfeito, não existe isso. Ainda mais no Brasil. Mas eu acho a UFMG uma boa universidade para se estudar assim. Né? E eu nem sabia que tinha essa questão da astronomia lá. Fui pesquisando. O departamento de astronomia da UFMG é muito bom. Temos vários pesquisadores que... E já teve alguma descoberta feita pela UFMG? Sim. Tornou mundialmente? Sim, tem até uma... que foi... Foi o Juca, não. Foi no começo do ano passado, se eu não me engano, não, o ano passado foi 2021, não, então foi antes da pandemia. Não, esse ano. Nós estamos 21. Nós estamos 2021 ainda. Acabando. Mas acredito em 2019, 2018, alguns meninos da astrofísica, por exemplo, eles descobriram alguns aglomerados de estrela lá, que por meio da astronomia foi uma descoberta bem importante. Né, que eu não vou lembrar o nome assim, para dar o crédito direitinho agora, mas nós temos esses professores, esses alunos que fizeram uma descoberta bem importante no campo da astronomia. Teve um aluno que é do nosso próprio grupo que descobriu um cometa, né? Gente, eu não lembro se é um cometa ou se é um asteroide, perdoa. Mas esse que eu falei mais cedo? Desse não, mas é um outro cometa, um aluno descobriu. Então tem várias descobertas assim, que se fazem nesses experimentos, assim, nesse departamento de astronomia, que às vezes a gente nem ouve falar, porque a maioria é coisa muito técnica, né? E é da área, assim, tudo mais, mas existem avanços. A diferença de um cometa para um asteroide. Boa. Sim, o asteroide, ele é mais um pedaço de rocha mesmo. Sim. Pode ser feita, igual tem muitos aqui na Via Láctea, rodando a Terra no cinturão de asteroides. Rodando a Terra não, né? Mas na Via Láctea, né, que você tem a Terra aqui, você tem um cinturão de asteroides. Um asteroide, ele é um pedaço de rocha mesmo, né? Mais rocha. Mas o cometa, ele é mais um gelo mesmo, né? Pode ter fragmentos de gelo também. Pode ter fragmento de rocha dele também, mas ele é mais o gelo, né? Agora, quanto ao tamanho, eu não vou saber te falar precisamente, mas eu acredito que os cometas também sejam um pouco menores que os asteroides.
Mas o problema é que esse negócio de tamanho também pode variar muito, né, o tamanho. Então você pode ter asteroides, pode ser menor que cometa e por aí vai. E outra coisa que o pessoal sempre, já que nós estamos falando disso também, dessas pedras, tem uns um pouco menores ainda, que são os meteoroides. Meteoritos. Mesma coisa, né? Justamente, o meteoroide, ele, quando ele entra pela atmosfera da Terra, se torna um meteoro. Sim. Aí quando você cai, quando ele cai essa rocha, você pega ele, aí vira um meteorito, não é isso? Ó, meteoroide lá, meteoro quando entra na atmosfera e meteorito quando você pega ele aqui. No chão. E o que são esses meteoros? Né? São as estrelas cadentes. Então, é uma das perguntas mais frequentes que nós temos no observatório. Professor, mas o que é estrela cadente? É uma estrela, o senhor acabou de falar que é uma estrela, eu não sei quantas milhões de vezes maior que a Terra. Como é que você tem uma estrela cair na Terra? A estrela cadente são realmente esses meteoroides que, quando eles entram na atmosfera terrestre, pelo atrito, né? Você tem com os gases ali, a velocidade que ele entra, ele pega fogo mesmo, encandece e você vê aquele rastro bonito no céu, que é a estrela cadente. Você faz um pedido, geralmente eu peço $1 bilhão, até hoje ainda não me concederam ainda, mas sempre que eu vejo que a gente vê muito lá na Serra, sempre que eu vejo a estrela cadente eu me lembro do meu pedido. Então são essas coisas, essa que é a estrela cadente. E o que protege a Terra é a atmosfera. Desses negócios, sim, porque meteorito vem toda hora. Mas aí depende do tamanho. Porque vamos supor, se um pequeno entrar, ele vai atritar ali, vai pegar fogo, vai se encandecer. Como ele é pequeno, ele vai se consumir. Já vai se consumir. Agora, se for um muito grande, né? Que aí já entra pro negócio dos asteroides, né? Aí já talvez essa atmosfera já não seja o bastante para consumir ele aí pode ser atingido. Desde pequeno, eu lembro disso quando passava na televisão, a gente ficava com medo. Tá vindo um asteroide em direção à Terra. Eu cresci. Tal tempo vai chegar, vai cair, vai matar todo mundo. Foi a teoria da extinção dos dinossauros, né? Se extinguir os dinossauros daquele tamanho, vai acabar com o nosso. E é normal, assim, qual que é a frequência de chuva de meteoro igual a chegar a cair? Tem muitos, são muito. É normal. Se você for num campo assim um lugar com uma luminosidade boa, né? Sem luminosidade no caso, né? Com uma visibilidade boa do céu, você vai ver muito. Vai observar a chuva. Vai observar muita quando cai na Terra, por exemplo, caiu, é de quem? Nossa, do governo? A questão é interessante. Olha, eu não sei. O que acontece? Na Rússia, acho que foi 2017, caiu um bem grande. Eu não sei se você. Porque o governo pode alegar que é material de estudo, né? Pode ser. Por isso que eu tô te fazendo essa pergunta, talvez, mesmo para as pessoas. Então, assim, eu acho que ninguém vai muito atrás, mas depende se tiver muita atração, talvez possa chamar a atenção e as pessoas podem ir, né? Mas, por exemplo, o nosso professor coordenador, né, o antigo, né, que aposentou agora, Renato Lascas, ele uma vez, no ano passado, eles estavam querendo até fazer uma expedição para ir atrás de algumas pedras de um meteoro que tinha caído em determinado lugar de Minas. Então eu acho que não tem uma posse definida, não. Eu acho que é de quem vai atrás mesmo. Bom. Pelo que eu já ouvi falar. E tem alto valor comercial, né? Olha, eu acho que não. Depende. Porque eu tava vendo um vídeo outro dia e fala que caiu num lugar também no norte do Brasil. E foram muitas pessoas para lá atrás, porque diz que as pedras são valiosas, que tem valor de mercado. E diz que tava uma briga lá, se é na fazenda onde caiu, se é do governo. Olha, eu não tenho conhecimento não, mas pelo que eu sei, a maioria dessas coisas são rochas mesmo. Não sei de qual material, assim, Sim. Não sou muito bom de geologia, mas porque tem sim, a gente sabe que pode ter ouro, né, diamante em asteroides, em outros lugares fora do planeta, tanto que tem até uma área da engenharia, da astronomia, não sei, que é a mineração fora, né? Mineração do espaço e tudo mais, mas é uma coisa muito distante ainda, né? Não é nem um lixo espacial, isso é outra coisa, mas muito distante ainda. Mas agora, o que cai aqui na Terra com os meteoros mesmo, eu acho que não tem tanto valor comercial. Talvez esse era um especial que eles estavam querendo, mas eu não tenho conhecimento ainda. Interessante, eu nunca tinha ouvido falar da galera ir atrás assim. Você já viu um de pertinho, um pedaço? Não, nunca vi. Não. Mas tem alguns no museu aqui.
Inclusive, nossa, eu não vou lembrar o nome, já viu que são muitos nomes, muitas datas. A gente lembra de um geólogo brasileiro que ele recebeu da missão da NASA, né, um dos geólogos mais importantes assim do mundo mesmo. Ele recebeu várias pedras da Lua mesmo lá para ele analisar da missão da NASA que foi lá na Lua, né? Mas é diferente, eu acho, a composição da rocha da Lua. Da Lua com a composição Inclusive, da você viu rocha que uma sonda descobriu na Lua, isso tem pouco tempo agora, que a Lua tem a parte que a gente vê, né? Que é a luminosa que o Sol pega, não é isso? Isso. E tem a parte de trás. A parte de trás ninguém nunca foi, que é o escuro. É o CD do Pink Floyd, Dark Side of the Moon, né? É. E dizem que a sonda fotografou lá uma coisa que chamou muita atenção nessa parte escura. Que, tipo assim, o pessoal tá achando que são rochas, mas pelo formato tá muito grande para ser rocha. Tá, tipo assim, muito alta. Então a sonda tá indo para aproximar dessa para descobrir o que é. Só que qual que é o problema? A sonda carrega só na luz. É, justamente. Na luz do Sol. Então, para chegar nessa parte que é escura, vai demorar mais 3 meses. Ah, que legal. Eu não tinha ouvido falar. Eu vi isso. É muita coisa, não dá nem para acompanhar. Isso eu vi semana passada. Tanto então, essa que... sonda vai chegar lá para ver o que é. Porque o pessoal tá assim, rocha, mas como assim, gente? A rocha para cima, assim, muito grande, num lugar terreno que não tem nada assim. Teve uma... Imagina que vai descobrir lá. Teve uma sonda da Agência Espacial Europeia, em parceria com as outras aqui, inclusive ela se perdeu lá no espaço, né? Não é que ela se perdeu, já era meio que programado, né, a obsolescência dela, porque ali ia entrar num lugar onde é que não ia ter luz do sol. Aí eles fizeram as últimas imagens ali e a sonda praticamente morreu, né? O que acontece? Então você tem... como se, não sei se são células eletrovoltaicas, né, igual essa de energia solar que a gente tem ali, que o que carrega essas sondas quando elas vão para o céu, né, é a energia do Sol. Então você tem aquelas placas ali, igual se vocês verem foto do telescópio Hubble, que é um telescópio que orbita a Terra, que a maioria dessas imagens fantásticas nós temos do espaço, assim, tudo, muitas são do Hubble. Esse Hubble é foda. Então ele tem lá, você vê as placonas lá assim de energia solar nele, que ele também é alimentado pelo Sol. Inclusive eu até esqueci de olhar isso, mas o Hubble ele tava para ser aposentado, né? Eu acho que em breve ele vai ser aposentado. Você a galera da astronomia, da astrofísica, eles são apaixonados com esse Hubble. Não, mas tem que ser, porque o Hubble é demais. Ele qual que é a vantagem, né, do telescópio que está em órbita? Que ele não pega a interferência da atmosfera. Então, você não tem que preocupar com chuva, né? Com noite, com dia, ele tá fora da atmosfera. Então, ele, por não ter essa interferência, ele consegue fazer imagens com muito mais precisão, ter muito mais informação na imagem dele. Então, ele tem um espelho, né? No telescópio lá, a objetiva, né? O elemento óptico principal do telescópio lá, ele tem um espelho de mais ou menos 2 metros. E então ele consegue fazer imagens fantásticas por estar fora da atmosfera. Talvez o telescópio que está aqui na Terra, que tem lá a objetiva, né, o espelho dele, e de 10 metros não consegue fazer imagem tão boa quanto o Hubble, que tem só 2, pelo motivo dele estar fora da atmosfera. Né? Então, quando eu falo assim, o espelho, é porque tem 2 tipos de telescópios. Né? Tem um telescópio que é feito com lente, que é a luneta, né? Que são aquelas lunetinhas mais comuns também, que foram os primeiros a ser inventados, os telescópios... Não foi o Galileu que inventou o telescópio, mas ele foi um dos primeiros que usou o telescópio para observação do céu, né? A gente não tem precisão de quem inventou o telescópio, dividido entre 2 nomes. Se eu não me engano, são 2 ópticos holandeses, Zacharias Janssen e Hans Le Perrier. Uma coisa assim, não sei muito bom a pronúncia em francês. Aí, o que acontece? Então, eles dividem a glória, mas Galileu... Ele com certeza não foi quem inventou o telescópio, mas ele foi o primeiro que apontou o telescópio e fez observações astronômicas ali mesmo. E então você tem esse telescópio que é a luneta que Galileu fez, que é o elemento óptico principal dele são lentes. Então você tem uma lente aqui e uma lente no de Galileu, por exemplo, você tem uma lente convergente aqui e uma lente divergente
aqui onde, que é o olho, né, onde é que a gente chama de lente ocular. Então você tem esse tipo de telescópio. O outro tipo de telescópio é um telescópio que tem espelho, que são os mais comuns nos telescópios profissionais, igual o Hubble, o telescópio lá da Serra da Piedade também é um espelho, que então você tem um espelho côncavo ali e a luz do objeto vem e é direcionado, né, e bate naquele espelho côncavo e o foco dela é direcionado para um lugar onde é que você põe uma lente ocular ali e você consegue observar. Então tem dois tipos de telescópio, o telescópio refrator, que é a lente, porque ele refrata a luz, e o refletor, que é o telescópio do espelho que reflete. Né? Então, quando eu estou falando, não porque o espelho do Hubble tem 2 metros, eu falo, mas tem espelho no Hubble? Tem espelho. Né? A maioria dos telescópios profissionais eles são feitos com espelho. Inclusive, tem espelho, telescópio, tem espelho de 10 metros, né? Tinha um maior que essa sala. Tem telescópio de espelho de 12 metros, se não me engano. Tem um gigante que era para ter sido construído já, mas acho que não tem processo de construção, que eu acho que vai ter 24 metros de diâmetro de espelho, né? Então, Você falou que tinha um telescópio que aumenta até 300 vezes mais a visibilidade, né? Isso. Tem Por acima exemplo, disso aí? tem, muito mais. Variáveis? Por exemplo, o telescópio lá da Serra, porque o aumento do telescópio, quando a gente está falando assim de astronomia, de observação, assim, que olhar na ocular do telescópio mesmo ali, ele vai depender do tamanho do espelho do telescópio. Sim. E o tamanho da lente que você coloca ali. Uhum. Quanto menor a lente, mais aumento você vai ter. Só tem hora que esse aumento vai ser vazio. Que igual não tem hora que você dá tanto zoom no celular ali que perde a qualidade? Sim. Então, isso pode acontecer no telescópio também. Se eu pôr um ocular muito pequenininha, talvez para um objeto, eu não vou ter qualidade. Sim. Aí eu tenho que pôr um ocular, que é uma lentezinha assim, maior. Então, lá na Serra, por exemplo, nós temos um espelho de... As lentes no decorrer até achar melhor. Isso, nós temos um espelho que tem uma distância focal lá de 12 metros aproximadamente. Aí eu ponho uma lente ali que tem 40 milímetros assim, aí eu tenho que fazer essa conta, dividir, sei lá, vai dar 12, né, 120... na verdade dá 12 mil, aí tem que fazer essa continha, mas aproximadamente 200 vezes de aumento a gente consegue lá na Serra, 125 Ou vezes. seja, na hora que você está fazendo ali a observação, se essa lente não está legal, seria tipo quando a pessoa está fazendo um exame de vista, que vai trocando ali para ver qual que é a melhor. Pra você... talvez sim. Aí a ideal. Isso aí você tem a questão do foco também, né? Você consegue, aí você tem no ocular mesmo, ou no telescópio você tem um ajuste de foco. Que às vezes você mira no objeto e está desfocado. Aí você mexe aquela ocular de lugar um pouquinho e você consegue dar o foco nela. Entendi. Aí você vê o objeto. E seria essa parte parecida com exame de vista. Inclusive para quem usa óculos igual eu, tem hora que eu tiro o óculos para olhar, tem hora que eu ponho o óculos, aí fica aquela confusão. Aquela brilha. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Voltando lá nas descobertas. Como que funciona a questão de dar nome para as descobertas? Nome para... Eu encontrei lá e descobri um asteroide. Olha, curioso. Eu tenho... Acho que tem muitas descobertas que os nomes vêm da tradição, né? Por exemplo, o nome dos nossos planetas são nomes de deuses da mitologia grega, né? Que os romanos pegaram emprestado, por exemplo... Júpiter é Zeus, né, na mitologia grega. Então você tem esse nome da tradição. Os nomes que são dados hoje, eles são nomes que eu acho que são para catalogar. Então você vê, por exemplo, descobre um aglomerado lá, eles chamam, aí tem uma sigla que denomina esse aglomerado. Eu vou chutar, que eu não sei, assim, mas MKP, não sei o que, alguma coisa. Aí você vê um nome complicadinho lá assim. Porque acho que é para facilitar para os próprios cientistas encontrarem, né, no banco de dados. Aí acho que não pode. Que a comunidade internacional de astronomia não vai reconhecer. Aí a gente tem catálogos de objetos celestes que são muito antigos. Por exemplo, você tem um catálogo que chama MESSI, acho que é MESSI que pronuncia, que você tem vários, que foi o primeiro astrônomo lá pelo século XVIII, século XVII, ele começou a fazer um catálogo de estrelas, né? Então, você tem M1, por exemplo, a nebulosa
se eu não me engano, a nebulosa do Caranguejo, que foi a primeira que ele observou e ele catalogou. Essa aqui eu vou chamar de M1. Aí você tem M2, aí vai ser outro aglomerado de estrela. M3, aí é uma galáxia. M7, por exemplo, é um aglomerado de estrelas aberto que fica ali perto do Escorpião. Escorpião? É no Escorpião. Perto do Escorpião. Aí ele foi lá e ele olhou e anotou e tudo mais. Aí tem esse catálogo. Então, o que a gente vê em série, por exemplo, no Big Bang, por exemplo, que é uma série que eu acompanho muito. Que ele descobriu um asteroide observando lá de cima do prédio, pá. Vou colocar o nome da minha namorada, vou colocar o nome do meu filho. Isso não existe. Então, olha, pode até existir, Só na cabeça dele. mas só tem que, tipo assim, se ele for, talvez se ele for uma pessoa muito reconhecida no meio da astronomia, ele pode dar um nome em homenagem, mas ele geralmente vai ter aquele nome e vai ter o nome do catálogo também, daqueles objetos. Aí vai ter dois nomes. Nome científico, igual que o nome científico e o nome da tradição. Científico. Agora, tipo assim, igual eu falei, né, pode ter algum outro... tipo assim, alguma coisa mais profissional, assim, que denomina isso, mas aí eu não tenho conhecimento. Tipo assim, alguma coisa, alguma convenção da astronomia mais profissional, mas eu não tenho conhecimento disso. Mas, por exemplo, eu falei desse catálogo Messi, mas tem outro mais antigo, eu tô recordando aqui agora também, que foi um astrônomo grego que chamava Hiparco. Acho que é Hiparco de Niceia, que era lá da cidade de Niceia, que hoje é na Turquia, nem é na Grécia, mas eles eram tudo grego na época, né? Mas assim, era domínio da Grécia. Então ele também fez um catálogo de estrelas, e ele chegou a catalogar 800 estrelas e objetos celestes, assim. Aí na época eu acho que ele viu alguns aglomerados de estrela também, né? Porque você tem estrelas, as estrelas estão em grupo também, né? Elas ficam presas ali num aglomerado gravitacionalmente. A mesma gravidade atrai outra, elas ficam presas no aglomeradozinho. Então talvez ele viu muitos aglomerados também e deu nome, achou que era só uma estrela. Aí ele deu o nome ali, mas ele chegou a catalogar 800 estrelas. Esse cara era sensacional, esse Hiparco. Pra vocês terem ideia, ele conseguiu medir a distância da Terra à Lua, ele conseguiu medir a circunferência da Terra com uma precisão assim isso... Acho que antes de Jesus, né? Tipo 300 a.C. Ele conseguiu medir a circunferência da Terra, assim, e com um erro de menos de 1%, de 2%, assim, era sensacional. E o buraco negro? O buraco negro. Então, o buraco negro... Assim, esse buraco negro tá dando uma polêmica. Ultimamente é só buraco negro que você vê na internet. Conte-nos. Então, o buraco negro, a teoria, assim... como é que surgiu a ideia? Né? Um astrônomo lá do século XVIII, 1700 alguma coisa, chamava John Mitchell, ele já lançou uma ideia que ele chamou na época de estrela negra. Então, como que ele chegou nessa ideia de estrela negra? Ele já sabia, por causa das contas lá do Newton, que aquela imagem da maçã caindo na cabeça do Newton, né? Eu fico brincando, ainda bem que Newton não estava aqui no Brasil, não caiu, ele estava embaixo de um pé de jaca, né? Tinha morrido. Aí o que acontece? Então, já tem a ideia da gravidade. E o Mitchell já sabia que a gravidade ali, ou seja, a velocidade com que as coisas são atraídas para o centro da Terra, né? Ou seja, se eu solto alguma coisa que, por exemplo, essa máscara, se eu solto ela cai, a velocidade que as coisas são atraídas depende da massa do planeta. Então, eu já sabia disso na época do Newton. A massa é o peso, né, da Terra, né? É um pouquinho diferente de massa e peso, os físicos não me falam. Mas é a massa da Terra, né? Ou seja, é o que a gente aproximadamente vê lá na balança. Então eu já sabia disso. Então, ele teve a ideia que se eu tivesse uma estrela, ou uma estrela, no caso, que tivesse uma massa tão grande, mas tão grande, né? Na época ele calculou assim 500 vezes a massa do Sol, que se você ligasse a lanterna aqui, a luz não ia ter velocidade para sair dessa estrela, por causa da gravidade dela ia ser atraída para baixo. Uma coisa também que eu não falei antes, mas um conceito muito importante para isso é o tal da velocidade de escape. Então, tem uma velocidade que eu vou jogar minha máscara tão forte aqui, tão rápido, que a gravidade da Terra não vai conseguir atrair ela. Não vai conseguir, ela vai ser mais forte a gravidade que puxa para baixo. A força que eu vou imprimir nela vai ser mais forte do que a gravidade, então ela vai fugir da órbita da Terra.
Então, se eu jogar essa máscara, eu não vou fazer isso que eu preciso da máscara. Então, se eu fizer isso assim com a força tão forte, uma força assim grande, ela vai escapar da órbita da Terra. Então, a luz sempre escapa, né? Quando você faz assim, ela vai embora. Então, mas Mitchell falou assim que se você tivesse uma massa de uma estrela tão grande, a velocidade de escape dessa estrela seria tão grande que seria maior do que a velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Então, a luz não ia dar conta de escapar da estrela e ia cair, aí você teria uma estrela negra. Mas peraí, buraco negro, então, no espaço, tem um... Nossa. Pode falar. Não, eu tô querendo entender. Eu tô te perguntando, buraco negro é um vácuo que tem entre os planetas, como é que é? Vamos lá. Aí o que acontece? Essa aqui, nem cheguei no buraco negro não, porque o negócio é longo. Essa aqui é a teoria do Mitchell, então, da estrela negra, que foi uma das primeiras ideias que a gente já pode atinar com uma coisa que parece com um buraco negro. Uhum. Né? Então, mas aí, então, com a evolução da física, a gente sabe que o Mitchell ele tava certo em partes, mas igual o pessoal fala, ele estava certo pelos motivos errados, né? Existe mesmo essa tal de estrela, né? Não é uma estrela negra, existe esse corpo que hoje nós chamamos de buraco negro, que a velocidade da luz não consegue escapar, né? Mas é um pouquinho mais complicado do que só a massa da estrela. Aí que entra a parte da relatividade que nós estamos falando agora. Então, com o advento da relatividade, o Einstein, em 1915, ele lançou a teoria da relatividade geral, que era para englobar essa outra teoria da relatividade restrita que eu te falei lá da velocidade da luz e tudo mais, para englobar isso no universo inteiro. Mas só tem que ele chegou numa equação diferencial lá, muito cabulosa mesmo, que ele falou assim, isso aqui não tem solução. Mas só tem que tinha um físico, um astrofísico que ele era alemão, ele estava no hospital na época até, o nome dele é um pouquinho complicado, é Karl Schwarzschild. Né, Schwarzschild. Carl, né, Carlos, de Carlos, né, tem um cão lá, de Karl Schwarzschild. Então, ele tem esse... Então, ele pegou essa equação do Einstein e ele conseguiu resolver essa equação. Aí, na solução dessa... Tá enrolando, quero saber do buraco negro. Na solução dessa equação do Einstein, ele viu assim, o seguinte, se você tiver uma estrela com a massa suficientemente grande, você vai ter uma velocidade de escape igual à velocidade da luz. Lembra o que eu falei? Igual, não maior, porque um dos postulados do Einstein é que, ou seja, a velocidade da luz é constante, e uma das consequências da teoria da relatividade é que nenhuma velocidade pode ser maior que a velocidade da luz. Sim. Então você teria a velocidade de escape igual à velocidade da luz para uma determinada massa de uma estrela. Então daí que vem a resposta. Os buracos negros, então, a teoria mais aceita é que são da morte de estrelas que tem muita massa. Essas estrelas elas desabam sobre o seu próprio núcleo ali, e por causa dessa imensa massa delas, ela forma então um buraco negro. Você não consegue, a sonda não aproxima nem nada, porque ela suga. Isso, justamente. Então você buraco que suga, o que tiver próximo, ela... Isso, você tem então, justamente tipo igual aquilo que dá na água, como se fosse aquilo um exemplo. Justamente, é um bom exemplo, é um ótimo exemplo até. Assim, porque tem uma determinada hora ali que a coisa vai tão longe lá pra dentro do redemoinho que não tem volta mais. Sim. Mesma coisa é o buraco negro. Então o buraco negro é essa região no espaço onde você tem tanta matéria condensada e ela fica onde? Que a gravidade é tão grande ali que nem a luz consegue escapar. Aí, se você passa de um lugar que é o raio de Schwarzschild, nós chamamos de horizonte de eventos do buraco negro, se você entra para dentro daquele horizonte de eventos do buraco negro, nada escapa, nem a luz. Então, o que tem lá dentro? Ninguém sabe, porque a luz não escapa. Se a gente mandar uma sonda, ela não vai escapar. Vão sugar ela. Né? Então, e onde que fica o buraco negro? Então, nós temos milhares de buracos negros parados. Não é só um, né? Não, milhares. Na verdade, milhões de buracos negros. A gente não sabe exatamente quantos, mas a gente pode catalogar só aqui na nossa galáxia Via Láctea mais de 10 milhões de buracos negros, talvez, mas não é certo esse número. Talvez possa ter mais de 10 milhões de buracos negros só na Via Láctea.
Então, mas aí tem dois tipos também. Você tem o buraco negro, que é esse da estrela. É uma região no espaço mesmo ali, onde aquela estrela desabou sobre o seu próprio núcleo e você tem uma gravidade tão forte, ou seja, tanta matéria condensada em um lugar tão pequeno, né? Não é que é tão pequeno, mas um lugar tão pequeno, uma massa tão grande para aquele lugar que nada consegue escapar, nem a luz. Então é essa gravidade essa massa muito alta que deixa ali a gravidade muito forte naquele lugar. Então, e você tem esse buraco negro da estrela, estrelas, e você tem os buracos negros supermassivos, que ficam, por exemplo, especula-se que você tem, na maioria das galáxias, um buraco negro muito grande no centro da galáxia. A galáxia, por exemplo, a nós fazemos parte da Via Láctea, igual eu já falei, entre 200 e 400 bilhões de estrelas, você tem lá no centro dessa galáxia um buraco negro supermassivo. Então, por exemplo, um buraco negro de estrela, ele vai ter de 4 até 60, 100 vezes a massa do Sol, do nosso Sol. Um buraco negro supermassivo, ele pode ter mais de 100 mil massas solares, pode chegar, tem buraco negro que já foi catalogado que tem 4 bilhões de massas solares. Né? Então, assim, qual que é a diferença do buraco negro de estrelado para o buraco negro supermassivo do centro da galáxia? A quantidade de massa que aquele buraco negro tem. Ou seja, um buraco negro supermassivo muito grande pode ter bilhões de massas solares. Nossa, minha cabeça tá fritando aqui hoje. E o negócio é o seguinte, e uma massa solar, para ter comparação... Tava pensando em fazer astronomia, já desisti. Não, mas é mais fácil que... Essa é uma parte muito complicada. Acontece, uma massa solar é 1,99 vezes 10 elevado a 30. Né? Nós começamos a fazer conta. Então, assim, é uma massa muito grande. Vamos falar o grosso modo pra galera. Ou seja, o Sol ele tem... Só um monte de buraco no espaço, tem umas fotos dele no Instagram do pessoal. É uma imagem bonita, né? É um buraco escuro assim, luminoso. É interessante falar sobre esse buraco. Então, assim, que acontece? É porque o pessoal tem um nome, engano, assim, porque o buraco negro, talvez menos buraco e mais negro, porque a gente não sabe o que acontece quando você entra lá dentro, porque na informação sai. O buraco negro não tem uma superfície, assim, é um nome assim convencionoso, mas é só porque a luz não sai. Então essas fotos que nós vemos aí são concepções artísticas do buraco negro. Não tem imagem clara mesmo, isso é interessante. Então você não tem essas imagens, você vê uma coisa negra assim, 2 jatos saindo assim, né? Não é real. Não é real, aquilo é só uma representação artística baseada no que os astrônomos sabem do baseado buraco no que pode vir assim. Isso, no que pode vir a ser o buraco negro. Deve ser assim. Deve ser assim. Então você tem essa concepção artística. O que são aqueles jatos? Por exemplo, você tem um buraco negro aqui, tem uma massa muito grande, você tem uma estrela na vizinhança do buraco negro. Essa estrela, ela emite luz, e essa luz, por estar passando ali perto do buraco negro, a luz cai no buraco negro e não volta. Mas só tem que antes dela cair no buraco negro, ela está passando pela vizinhança do buraco negro ali, ó, e ali você tem várias partículas ali, e aquela luz está sendo atritada. E quando ela vai caindo, ela vai ganhando velocidade, e você então emite uma luz. Quando ela está caindo ali, emite uma onda eletromagnética, que eu falei luz. Mas é porque não é luz no nosso espectro visível que a gente consegue ver, é um raio-x. Então, o mesmo raio-x que a gente faz na eu trabalho com raio-x. Então tem um especialista aqui. Então emite um raio-x, e quando essa luz está caindo no buraco negro. E então, por isso que se você tem luz entrando e matéria entrando, aí você tem aqueles jatos, que são os jatos de raio-x. Então, é uma das evidências que nós temos dos buracos negros. Então, você tem um jato de raio-x ali em determinado lugar, por exemplo, da Via Láctea, que não era para ter nada, porque está escuro lá, então não era para ter nada ali. Então, você tem esse jato, aí você sabe que ali tem matéria caindo e tem um ponto de grande gravidade ali, e para ter matéria caindo, então você tem alguma coisa ali. E outra evidência também, por exemplo, aqui na Via Láctea, eles analisaram uma estrelinha, que eu não vou lembrar o nome, gente, tô ruim de memória, né? Eu sou ruim, eu sou péssimo, é muita coisa. Aí, se eu não me engano, é uma estrela da constelação de Sagitário. Então, eles viram que ela está fazendo uma órbita elíptica. Então, lembra de órbita elíptica? Órbita de planeta, né? Ou seja, está orbitando uma coisa que tem muita gravidade aqui. E ela está fazendo uma órbita elíptica em torno de um ponto ali que não tinha nada, era só
escuro. Então quer dizer que tem alguma coisa ali, tem massa que está fazendo aí uma estrela. Imagina, né? Uma estrela, sei lá, tamanho do Sol, orbitar em volta daquilo ali. Então você tem uma evidência que ali pode ter alguma coisa. E ali então você tem um buraco negro supermassivo do centro da galáxia, né? Que é uma coisa assim, tem muita massa ali. Então só para lembrar assim, né? O Sol tem muita gravidade aqui e pela órbita do Sol, que tem muita massa para o nosso planeta aqui, né? Por exemplo, o Sol tem, acho que eu acho 99,8% da massa do sistema solar todo está só no Sol, né? Então você tem a massa do Sol, ela atrai gravitacionalmente todos os planetas. Então é como se a gente fosse cair no Sol, mas em vez de a gente cair, a gente passou direto e começou a fazer a órbita. Mesma coisa a estrela. Ela começou a fazer a órbita em volta do buraco negro. Então o buraco negro é esse negócio é um pouquinho complicado, né? Então, para encerrar, que nós já estamos com o tempo já estourado Você aqui fazer uma hoje. pergunta a respeito de planície, um negócio... Não, assim. para encerrar, que nós já estamos com o tempo agarrado, fechar com essa. E aí, a Terra é plana? Não. Depois de tudo que ele explicou, que acabou de falar da gravitacional. Olha, a Terra é plana, eu acho o seguinte, né? O que você acha disso? É um fenômeno que... Virou uma religião, né? Virou uma coisa assim meio de crença, né? Eu não gosto assim de... Porque eu vejo muito influenciador, né, de tal, o pessoal assim, humilhando a galera da Terra plana. Nós vamos apanhar demais quando os caras veem assim. Eu acho o seguinte... Negócio de falar de política, velho. Eu acho o seguinte, assim, a gente não deve de humilhar, a gente deve tentar manter o diálogo, né? Sim. Analisar quais são os pontos deles. Não, eu escuto os dois lados, eu só queria saber a sua opinião. E ver à luz da ciência o que está sendo comprovado. Mas o negócio da Terra plana é uma coisa assim... que já está muito comprovado que a Terra não é plana, que nós temos que a Terra é o globo, do jeito que a gente conhece e tudo mais, né? Inclusive, então você pode pegar entrevista, alguma coisa de um astronauta, e ele vai te falar. Você pode pegar filmagens da ISS, que é a Estação Espacial. Mas eles não acreditam que os caras foram que lá. tá, Eles não acreditam que ninguém foi na Lua. Tipo assim, eles acreditam igual que tudo... aquele áudio do Instagram, né? Eu respeito a sua opinião, mas a sua opinião é burra. Os caras não foram na Lua. Mas ele foi no Que cenário. é o cenário. Foi no Tem um lance que você cenário. tá no oceano aí, você vê o navio lá. Isso Não, é tem ótimo, é umas ótimo exemplo. O que explicações. acontece? É porque Tem umas coisas até que você fica mexendo. Tipo assim, Olha O na fim da época- Terra. que A época que a NASA... Que ela é plana assim, ó. primeira. Plana que eles acreditam é no formato de uma pizza. Não é que ela é retona assim, não. É como se fosse uma pizza. Mas ó, a época que eles Entendeu? fizeram, que foi lá... Mas não é ovo A primeira vez que o global. homem pisou na Lua, o nível de tecnologia que tinha naquela época pra filmar e pra filmes... Mas tem muita gente que não acredita, eles não. falaram que o trem Não é? Tem muita gente que não acredita. Tem Que... na rede o tempo inteiro falando que Só que tem o um pessoal fala assim, ó, cenário. a Rússia, que tipo assim, na guerra entre a Rússia e os Estados Unidos, quem iria primeiro? Os Estados Unidos chegou. Aí eles falam que foi dos Estados Unidos, criou um cenário. Até a Rússia ficou quieta. Fez uma velho. gravação. isso aí é um argumento Até a bom. Rússia teria falado, não, mentira, porque a se Rússia fosse ficou quieta. forjado, né, a União Soviética Rússia na é época ela tinha um Porque até hoje interesse. tem, né, a guerra, agora com a China também, os três querem teria interesse dominar- de desmentir, né? Porque era um inimigo político. Né? O planista é muito doido, mano. Então, resumindo, sua opinião é... Não, a Terra não, Não, é plana. não, tudo que ele E que explicou aqui da acontece? gravitacional, eu falei, vou perguntar só pra irritar ele. Agora, por que que... O tempo todo ele fala da Terra, uma pergunta da- interessante, né? Por que que o planeta é desse formato, né? Por causa da gravidade. Então, o que acontece? Não, aí o menino pegou esse negócio, o terraplanista pegou uma bolinha, pegou a água e jogou assim. Foi lá no Petri, lá aquele Schwarz, como é que chama o cara? Mário Schwarz. Deu maior treta essa semana aí. Eu vi Os os caras ficou negócios 6 também. horas podcast, os dois. Eu vi meus Brigando o tempo negócios. todo. Ele jogou água, falou que não ia ter mar. Falando que não. Falou que perguntando chegando A chuva, falando da chuva, falando da chuva, porque a bola A não. Terra acaba ali. Não, só jogando a água na bolinha e tipo assim, a bolinha não retinha água. Ah, entendi. Entendeu? Por que ela é redonda então se ela não retém a água? Falando da chuva. Nossa. Se a chuva cai, ela não podia permear na terra. Nossa, Se ela fosse não dá redonda. Não dá pra comprar um raciocínio desse Ué, mas cara. que é isso? Não, mas ele não pode fazer Depois você isso. entra lá no. Porque é o lá seguinte, no- porque se a você deriva, tem... a deriva do Arthur Petri. Se você tem uma bolinha assim, mas você tem uma nuvem muito, tipo assim, que pega um tamanho da nuvem da região que está chovendo comparado com o diâmetro da Terra, né? Então, a chuva, a região que está chovendo é
infimamente menor do que a área da Terra toda. Então, obviamente, não vai ter problema de escoamento, né? E aí, não tem argumento Esse bicho é o mais estourado. eu não tenho argumento pra contrapor. Os caras esse ficaram tipo 6 de- horas batendo papo, assim, só os dois. Brigando o Esse tempo é um todo. cara que veio da física, né? Esse povo veio da física. Sim, E misturando física e astronomia. O que você acha da teoria das cordas? Essa eu não Que é conheço, uma não. teoria que tenta unificar a teoria da relatividade com mecânica quântica. Sim, E onde acredita que todas as partículas da Terra têm o formato de cordas. Até no filme do Homem-Aranha que eu assisti ontem, eles mencionaram Não é frequência, a teoria das cordas. Mencionaram a teoria das cordas do Homem-Aranha. Então, Quando eles abrem portais entre tempo e espaço, né? Onde você consegue conectar, né? Mas tem a ver abrir com o portal frequência? tempo e espaço mesmo. Energia, esses tem? Oi? Já entrou energia quântica aí, já. É mecânica quântica. É, Mecânica quântica com teoria da relatividade. Aí você vai falar é merda, que eu não sei não. então, ouvi tipo falar. assim, Eu só falo merda mesmo, mas já. a teoria da supercordas é uma teoria assim que tem até muito tempo que eu não estudo, que eu não vejo falar dela assim, mas até hoje é uma possibilidade puramente teórica matemática. Você não conseguiu descartaram, nem comprovaram ainda. não conseguiram ter uma comprovação experimental dessa teoria ainda, né? Que é um dos grandes problemas que está em aberto na física. Eu acho que eu nem sou a pessoa mais indicada, digamos, para falar disso, mas é um dos grandes problemas que está em aberto, que é unificar a teoria da relatividade geral com a mecânica quântica, né? Até a relatividade especial do Einstein, eu acho que já está bem encaixada na teoria quântica, mas a relatividade geral ainda é um grande problema dos físicos aí. Ou seja, então, o Einstein essa teoria foi o cara. Ele foi no século passado, ele foi o. Como é que fala? Da humanidade é. A personalidade? Não é prêmio Nobel, não. É o. Personalidade da época. Do século passado. Do Oscar, tô zoando. Ele ganhou. Ele foi o cara do século XX. Interessante que ele ganhou o prêmio Nobel, não foi por causa da teoria da relatividade, né? Ele ganhou foi na. Não, ele ganhou o prêmio Nobel por causa que ele demonstrou o efeito fotoelétrico, que é que é o efeito que você manda um laser assim num tipo de experimento na folha de elétrica, eu não lembro como é que explica direito, tem muitos anos que eu não vejo isso. Aí você consegue arrancar um fóton lá e comprovou alguma coisa na área da mecânica quântica. Então, seja, ele galera, não ganhou pela teoria da o relatividade. cara em 1905, né? Mas depois de 1915. Que 100 e quantos anos depois? Então, 130. A gente reverencia o cara até hoje. O cara era bom. Então nós vamos encerrar hoje. Sim. Já deu um tempinho bom, ficou uma hora e quase uma Eu hora. tava preocupado se eu ia falar o suficiente. Eu falei, meu Deus, Quando não o tem papo nada pra falar com o quando o pessoal. papo é bom, filho, a conversa rende. Eu queria só chamar o pessoal então para seguir a página do Observatório lá. É astronomia. Ponto FMG. Isso, FMG. FMG. Você olhou lá? Confirmei aqui. Astronomia.fmg. Inclusive, vocês entram lá que tá rolando o cometa lá, as fotos. Isso. E também temos Tem várias coisas temos o interessantes. site do Observatório também. Então, eu acho que quem quiser entrar em contato lá pode estar mandando mensagem pra gente. Qual que é o meninos da site? equipe. Não, pode estar mandando mensagem Pelo no Instagram mesmo. Que eu acho que é mais fácil hoje em dia, né? Tudo mais. Direct do. Justamente, é isso. Gostaria de agradecer Henrique Monteiro. Obrigado, espero ter Obrigado dado pelas pra entender. explicações. Desculpa aí os esquecimentos e tudo, Mas que é muita informação. Muito obrigado por ter Hoje nós feito o vamos todo convite. mundo olhar para a estrela depois desse vídeo, todo mundo vai olhar para o céu. Foi maravilhoso, tivemos uma aula aqui. Vamos parar de olhar para a gente só fica assim agora. Vamos olhar pra cima. Ninguém olha para cima. Isso, mas dá E lembrando que agora foguete tem ré também. Foguete tem ré. Muito bem lembrado. Deixa eu só falar uma coisa antes de terminar, que tem um software que eu posso indicar para quem tem mais interesse em astronomia, que chama Stellarium. Procura no Google lá. Stellarium? Stellarium, eu não lembro como é que... É IS? É ST...
Ah, tá. E o ST, estelário é com 2 L. Mas se digitar lá o Google, como eu falo, o Google corrige a gente, né? Correge. Isso é estelário, astronomia. Astronomy Software. Isso é. STELLARIUM. Tá vendo? Isso, olha aí, a menina é rápida no gatilho. Então, se você baixa isso no computador, que você consegue, ele é bem intuitivo e fácil de mexer, você consegue olhar o céu, o que está passando na sua cidade naquele dia e naquela hora. E nós vamos marcar de lá no observatório, que eu quero ver essa imagem Isso, lá no telescópio lá. A gente pode marcar assim, quando tá Quero ver outros planetas. essa coisa de pandemia passar, vamos começar a receber gente lá, tudo mais, e aí vocês podem Vamos lá fazer uma visita. marcar assim. Aí quem quiser me seguir também, meu Instagram é Henrique Monteiro Braga, quiser ir fazer uma autopromoção, pode seguir lá também, que eu posto mais coisa engraçada e meme. Se inscreva no canal aí, galera. Ó, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Hoje eu vou encerrar igual o Einstein naquela foto. Abraço. Obrigado.